Traumatismo crânioencefálico. Agora a gente vai falar sobre avaliação primária, avaliação secundária, a utilização da escala de Coman de Glasgow e quais são as principais lesões que podem estar envolvidas nesse traumatismo. Então, quais as considerações iniciais? É um sério problema de saúde pública, né, visto que tem uma grande quantidade de vítimas que vem crescendo a cada ano e envolvendo principalmente indivíduos do sexo masculino e em idade produtiva. Então, isso acaba trazendo um elevado ônus, tanto individual, como familiar, como social. Então, frequentemente está associado a múltiplos traumas, né? Então, dificilmente um paciente que tem TCE tem apenas TCE. Normalmente ele tem TCE, tem alguma lesão em algum membro, algum trauma musculoesquelético, pode ter alguma lesão fechada em abdômen. Então, normalmente está associado a múltiplos traumas, porque se ele teve uma lesão com energia tão grande a ponto de causar um TCE, normalmente existem outras lesões, né, menores ou também maiores e graves que podem estar associadas. Então, pode acarretar sequelas irreversíveis e incapacitantes. Qual a definição? Qualquer lesão decorrente de um trauma externo na região cefálica que possa gerar alterações anatômicas do crânio, comprometimento funcional das meninges, encéfalo ou na rede vascular. Então, nós vamos ter uma classificação desse TCE em grave, moderado ou até mesmo leve. Então, o grave, quando o score, né, da escala de Coman de Glasgow, que vai ser a escala utilizada para avaliação dessa função neurológica, se a escala de Coman de Glasgow estiver menor ou igual a 8, nós vamos ter uma classificação de TCE grave. Moderado, quando a escala de Coman de Glasgow estiver entre 9 e 12, e leve, de 13 a 15. Ou até mesmo normal, né? Se o paciente estiver com a escala de Coman de 15, sem lesão, sem nenhuma alteração, então ele já pode ser considerado uma escala de Coman de Glasgow normal. Mecanismo da lesão. Nós vamos ter lesões primárias. Essas lesões primárias elas vão ser resultantes do trauma direto no encéfalo, né, associado a estruturas vasculares. E também vai ocorrer no momento da agressão inicial, como uma laceração, uma lesão por cisalhamento, um esmagamento, uma contusão ou hemorragias. Já as lesões secundárias é um efeito de massa. Por exemplo, o paciente teve uma outra lesão, né, que levou a uma herniação, uma elevação da pressão intracraniana, a hipóxia, a edema, ao desenvolvimento da isquemia, hipotensão, fluxo sanguíneo cerebral inadequado. Então, nós vamos ter basicamente esses dois tipos de lesões. E na minha avaliação primária, eu vou fazer a minha mesma ordenzinha lá, o A, B, C, D e E. Então, no A, eu vou ver a obstrução de hipofaringe, se o paciente teve presença de vômitos, se teve edema, se tem hemorragia, né, que isso pode estar levando à obstrução das vias aéreas. Então, sempre estar verificando isso. Observar a frequência ventilatória, a profundidade, a eficácia da respiração. Se a saturação está maior do que 90%, visto que a gente sabe que menor que 90% a gente já vai ter a instalação da hipóxia, principalmente no paciente gravemente lesionado, como é um paciente vítima de TCE. No C, eu vou avaliar sempre a pressão arterial, sempre estar mantendo essa pressão acima de 90 mm de Hg e atentar para os sinais de choque e os fenômenos de Cushing, né, que os fenômenos de Cushing envolvem a diminuição da pressão arterial, bradicardia e ainda uma dispneia. Então, sempre está verificando se esses fenômenos não vão estar incluídos, porque o fenômeno de Cushing está associado à herniação, aumento da pressão intracraniana e uma diminuição da circulação cerebral, né? Então, sempre está verificando se esses pontos eles estão sendo alcançados. No D, eu vou estar avaliando o score basal, né, da escala de Coman de Glasgow. Vou recalcular periodicamente e sempre avaliar o reflexo pupilar. Então, se o paciente estiver com pupilas assimétricas, provavelmente esse paciente ele vai estar com alguma lesão cerebral. Então, pode ser um aumento da PIC, pode ser uma massa em crescimento, pode ser uma diminuição do líquido cefalorraquidiano, alterações vasculares. Então, sempre está verificando esse reflexo pupilar, simetria das pupilas e sempre recalcular o Glasgow, né? Que o paciente ele pode ter chegado com o Glasgow até moderado, mas pode acabar evoluindo para um Glasgow mais grave. E não é a exposição do corpo da vítima para investigação de outras lesões, né? Como a gente viu normalmente, o TCE ele vai estar relacionado com outras lesões maiores ou menores.
Então, nas vias aéreas, o que é que eu vou avaliar? A aspiração intermitente, ela tem que ser instituída, né, para que o paciente não tenha obstrução de vias aéreas. Visto que a gente sabe do risco aumentado do paciente que tem TCE em TAMs, né, em ter a presença do vômito, então sempre está aspirando para verificar que essa via aérea ela vai estar desobstruída, que não vai ter nenhum tipo de corpo estranho, que vai estar evitando essa troca adequada. A intubação traqueal, ela pode ser indicada. Então, se o paciente tiver com escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8, a intubação ela já é indicada de cara, né? Independente de qualquer outra avaliação, porque o paciente já está com um TCE grave, ele precisa realmente ser intubado, porque ele não vai ter mais esse controle nesse start do sistema respiratório. Então, pode-se postergar a colocação do colar cervical. Em alguns casos, o paciente ele pode ter alguma dificuldade de respirar, alguma lesão, alguma obstrução, que com a colocação do colar possa acabar tendo uma dificuldade maior de respiração, então esse colar ele pode sim ser postergado, né, a sua colocação. Monitorar a saturação de O2 durante a intubação, imobilizar a coluna cervical. A crico, ela pode ser necessária quando o paciente não está conseguindo ser ventilado de forma adequada, a intubação não foi satisfatória, não conseguiu intubar o paciente porque ele tem obstrução, já está demasiado, então tem uma via aérea difícil, então a crico ela pode ser necessária. Na respiração que a gente vai avaliar, que todos, né, os suspeitos dessa lesão cerebral traumática, todas essas vítimas devem receber oxigênio suplementar. Então, se ele não precisa ser intubado, se ele está com via aérea livre, está tudo ok, ele precisa de oxigênio, porque a gente sabe que tem a lesão, então o paciente ele pode ter uma lesão cerebral e precisa de uma ventilação adequada, uma ventilação suplementar. A saturação ela deve ser mantida maior ou igual a 95%, né? Deve se manter frequência respiratória normal, em que para adulto vai ser de 10, para crianças de 20 e para bebês de 25 incursões respiratórias por minuto. Atentar que a ventilação, quando está aumentada, ou seja, a hiperventilação, ela é prejudicial para o fluxo sanguíneo cerebral, né? Visto que quando a gente faz uma hiperventilação, eu tenho uma vasoconstricção cerebral, fazendo com que o fluxo sanguíneo cerebral seja diminuído. Então, essa hiperventilação ela é prejudicial, ela deve ser evitada. No entanto, ela pode ser indicada em alguns casos, como herniação ou fenômeno de Cushing. Então, até que se cesse, né, esses sintomas, como eu já falei para vocês, o fenômeno de Cushing envolve a diminuição da pressão arterial, a bradicardia e a dispneia. Então, quando eu tiver os meus sintomas do fenômeno de Cushing ou da herniação, né, que vai ser acompanhada, além dos sintomas clínicos, também dos exames de imagem, essa hiperventilação ela pode ser diminuída. Mas quando ela precisar ser instalada, né, eu vou instalar a hiperventilação com 20 incursões para os adultos, 25 para crianças e 30 para bebês, certo? E a circulação, eu vou fazer o controle da hemorragia, né? Muitas vezes eu tenho lesão de couro cabeludo, que é uma das lesões que tem o maior índice de hemorragia quando a gente está falando de trauma, né, de TCE. Então, o couro cabeludo dele é bem vascularizado e quando tem aquelas avulsões, realmente eu tenho que fazer esse controle. Então, posso fazer um curativo compressivo com a gazinha umidificada e fazer a compressão com bandagem elástica. Não usar curativo compressivo quando tiver afundamento de crânio, porque esse curativo compressivo ele pode agravar ainda mais esse afundamento. No entanto, eu posso fazer um contrapeso, né? Quando eu tiver um afundamento de crânio, mas tiver uma lesão com a hemorragia tão pronunciada, aí eu vou ter que fazer a escolha pelo que vai ser mais benéfico para o paciente. Assegurar acesso venoso calibroso e reposição volêmica em velocidade não superior a 125 ml por hora. Então, sempre ter cuidado para não encharcar esse paciente, né? Para evitar que ocorra um aumento de líquido na região cefálica. Então, tudo isso deve ser controlado de forma adequada. A solução hipertônica, ela não é recomendada. Então, não existem evidências robustas que sustentem essa prática. Então, a solução cristalóide de escolha é o Ringer lactato. Então, pode ser utilizado o Ringer. No D, eu vou avaliar
a monitorização, né, da escala de Coman de Glasgow de forma seriada. A cada 5 a 10 minutos eu vou estar fazendo essa avaliação. A administração de benzodiazepínicos pode ser utilizada, né, no caso de indazolão, diazepam, em caso de convulsões. Sempre ter cuidado, porque o uso deve ter sempre um contrapeso, porque os benzodiazepínicos, apesar de serem as drogas de escolha para convulsões, eles também causam depressão respiratória e uma sedação no paciente. Então, sempre ter cuidado para que isso não acabe agravando o quadro dele. Em caso de transporte prolongado, a equipe de saúde deve sempre verificar a glicemia, né, dos doentes com a escala de Coman de Glasgow anormal, garantir uma reposição volêmica com o objetivo que a pressão arterial sistêmica ela esteja maior do que 90 milímetros de Hg e observar sinais de alerta, né, que possam indicar um possível aumento de pique ou então a presença de herniação. E quais são esses sinais de alerta? Perda de 2 pontos ou mais na escala de Coman de Glasgow. Então, o paciente estava com um Glasgow de 13, né, na sua primeira avaliação, e você fez aquela de forma seriada, ele já está com 11 pontos. Então, isso já pode ser um sinal de gravidade, né, um sinal que possa indicar aumentar pico ou herniação. As pupilas não reativas ou com pouca reação à luz, então você vai lá, faz o teste com a lâmpada e elas não estão reativas. Ou desenvolvimento de hemiplegia ou hemiparesia, né, que o paciente estava tendo uma resposta não tão favorável, mas estava tendo uma resposta bilateral e agora ele já começa a apresentar uma alteração em um dos lados. Ou ainda fenômeno de Cushing. Então, sempre está reavaliando esse paciente para ver se esses sinais de gravidade, esses sinais de instalação não estão presentes. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Até a próxima!